Glorioso é o nome de Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Aleluia. Eu posso dizer para a amada igreja nesta noite que os irmãos que aqui estão nesta noite não precisam esperar nada de especial deste vaso de barro imperfeito, mas esperem algo especial da parte do Senhor nosso Deus, que nós servimos aqui neste lugar nesta noite. E aproveitando o ensejo em que estamos de pé nesta noite, eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, e que nós possamos de pé mesmo ainda em reverência à santa palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, aleluia, para a honra e glória do nome do nosso Deus maravilhoso nesta noite. Não seria quase necessário de nós pregarmos aqui nesta noite, porque o nosso Deus já falou conosco em nossos corações muitas coisas que nós necessitávamos de ouvir da parte do nosso Deus. Mas se colocássemos aqui uma vírgula, eu já iria para a minha casa abençoado e abastado na presença desse Deus. Mas eu creio que da parte não minha, mas do Deus que nós servimos, Deus ainda tem algo a entregar para a igreja. Aleluia. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, de capítulo de número 37. Para nós meditarmos um pouco na parte de Deus e meditarmos o que Deus tem a transmitir para a igreja. Eu vou estar falando aqui parte do meu testemunho daquilo que o Deus Todo-Poderoso que você servimos nesta noite fez na minha vida e na vida dos meus familiares, e que pode fazer muito mais a favor daqueles que o buscam e que o servem. Aleluia. Salmos de número 37, versículo 1 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: não te indignes por causa dos malfeitores, e nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta noite maravilhosa em que estamos aqui glorificando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, que o Senhor possa, aleluia, me usar aqui nesta noite como um vaso de barro, instrumento de algo especial para entregar para a tua igreja. E que não seja, Senhor, aquilo que nós queremos ouvir do Senhor, mas o que o Senhor tenha de necessário de entregar à tua igreja para edificação, para correção, para consolação, para alimento espiritual para a tua igreja que te serve aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso que pode operar maravilhas no meio do teu povo, e o nome do Senhor ser exaltado acima de todas as coisas. Assim eu agradeço a Deus por este momento maravilhoso em que aqui estamos te glorificando para todo sempre. Amém, Jesus. Podem assentar, amados, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Amados, o que eu tenho a dizer para a amada igreja nesta noite, que eu estou muito alegre de estar aqui nesse lugar e glorificando e exaltando o nome do Senhor. E posso transmitir para a amada igreja que os irmãos às vezes vão pensar até um absurdo que eu vou dizer nesta noite. Eu com 58 anos de idade nunca tinha visto o mar. E me alegrei glorificando e exaltando o nome do Senhor por vir aquela imensidão de água. Glória a Deus. E eu creio que isto é algo da parte do Deus que nós servimos na minha vida. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de vitória, um Deus que age a favor daqueles que nele esperam. Aleluia.
E o nome do Senhor pode ser exaltado e glorificado para sempre nesta noite. Aqui neste livro dos Salmos nós podemos ter 3 pilares que fazem de nós, aleluia, vitoriosos na presença desse Deus maravilhoso. Aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Não era esta, irmãos, a palavra que até ontem pela manhã, né, quando eu meditava na palavra do Senhor, procurando o que eu poderia dizer para esta igreja. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que esclarece, o Deus que nos exalta e nos glorifica na presença dEle e nos coloca assentado no meio dos príncipes, como já foi dito aqui nesta noite, através da irmã ali. Aleluia! Nós sabemos que o Deus que nos esclarece, Ele nos instrui e nos alimenta espiritualmente, porque do momento em que eu estou transmitindo a mensagem para a igreja, é porque o Deus Todo-Poderoso falou comigo primeiro. Aleluia! 3 coisas maravilhosas que nós podemos aprender neste salmo, nesta noite, para nós termos sucesso, tanto na nossa vida cotidiana, como na nossa vida espiritual, falando, para o nome do Senhor ser exaltado. A primeira deles é confia. Confiança é aquilo que nós devemos buscar da parte do nosso Deus. Tem muitas vezes, queridos irmãos, que nós não alcançamos as nossas bênçãos, porque nós não confiamos no Deus, muitas vezes, em que nós servimos. Porque o Deus que eu e você servimos, Ele é sempre o mesmo. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Jesus ainda disse uma palavra maravilhosa, para a honra e glória do nome do Senhor nesta noite, que se nós dissermos ao nosso Deus, orarmos ao nosso Deus, sem duvidar no nosso coração, que até os montes transformam para o meio dos mares. Isto é uma palavra fiel e verdadeira, e que nós devemos confiar no Senhor. Aleluia! Quando eu não servia esse Deus maravilhoso, que hoje eu conheço Ele de toda obra na minha vida, eu só conhecia esse Deus de nome. Aleluia! Até o ano de 90, 91, o que eu fazia era servir demônios e sacrificar bodes nas encruzilhadas, irmãos. Aleluia! Para a honra e glória do nome do Deus que eu sirvo nesta noite, o Deus que nós servimos aqui é o Deus que me tirou daquele calabouço, daquele cativeiro. Eu contando ontem ainda para o nosso pastor ali na casa do meu genro, quando nós jantávamos, não é? Que aquele meu filho mais velho ali chegou a mamar, irmãos, eu não tinha o dinheiro, teve dia de eu não ter o dinheiro para comprar o leite para amamentar o meu filho. Escravizado, sofrendo a amargura, a tristeza e a desilusão de não conhecer esse Deus maravilhoso. Se os irmãos tiveram uma ideia do que eu passei durante cerca de quase um ano, ali no estado do Mato Grosso, na época da recessão do Plano Collor, irmãos, não achava serviço nem de carpidata para os outros. E eu já um profissional que sou, que trabalho na área de operador de máquinas de terraplanagem, caçava serviço, procurava serviço e não encontrava. E muitas vezes, irmãos, até gente dos meus falava que eu não encontrava serviço é porque não queria. Mas não sabia o que eu estava sentindo no meu coração, irmãos. Ver meu filho sofrendo, ver a minha esposa sofrendo, grávida da minha filha, que é a esposa do meu genro Delcírio, não é? Sofrendo todas as amarguras, não é? E muitas vezes ajudava, mas apunhalando pelas costas. Então, para a honra e glória do nome do Deus que eu sirvo, naquele quase um ano de sacrifício, o único emprego que eu consegui arranjar ganhando apenas um salário mínimo, não é? A patroa, dentro de 15 dias, desfez todinho o trato. Por causa do mês de agosto, o governo dobrou o salário, passou de 250 para 500 cruzeiros. Ela não cumpriu o trato que ia me pagar do outro mês seguinte, um salário e meio. Aí, irmãos, eu deixei minha mudança abandonada na fazenda no Mato Grosso, 70 quilômetros longe da cidade, e chorando, ajoelhado no colchão pela madrugada, falei, eu vou ir para o estado de Minas Gerais. A pessoa falou, mas para lá você não vai, arranjar nada nesta época do ano, já em pleno mês de agosto. Não, eu sei que lá eu vou encontrar alguma coisa. Ajoelhei chorando, irmãos, no colchão da sala, na sala da minha sogra, chorando. E falei com Deus naquele dia. Eu falei com o Deus verdadeiro, o Deus dos exércitos, o Senhor dos senhores que está aqui nesta noite.
eu não conhecia ele, só conhecia ele só de nome. Eu falei, Senhor, se o Senhor é um Deus que realmente existe, abre as portas para eu conseguir um emprego digno para sustentar a minha família, porque eu já não suporto mais. Irmãos, eu pulei, travessei, naquela época era travessia de balsa. Eu travessei só com o dinheiro de pagar a balsada que vim de carona, não é? E tomando apenas um café magro na cidade de São Sebastião do Pontal, na barranca do Rio, do lado de Minas, e só com dinheiro de vinda para a cidade onde eu resido hoje. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu cheguei por volta das 11 horas, 11h30, fui para a casa do meu irmão, que é gerente de uma oficina mecânica lá, não é? Eu ali naquele lugar, irmãos, a empresa abria 1h da tarde. Para a honra e glória do nome do Deus que nós servimos, quando foi às 6 da tarde, eu estava com 3 empregos arrumados, para escolher para onde eu queria trabalhar e sustentar a minha família. E um dos empregos foi o qual eu escolhi, por intermédio de um encarregado desse emprego, que logo depois os patrões faliram, que eram fornecedores de cana. Aí esse encarregado passou para a usina e por intermédio dele eu estou lá nessa empresa há 26 anos. Já saí 2 vezes e voltei para o mesmo cargo. Isso tudo, irmãos, é para a honra e glória do nome do Senhor. E já fiquei depois disso 2 vezes desempregado e nunca faltou o pão na minha mesa. Então o que é isso, irmãos? Confiança e crer nesse Deus. Aí já que não bastasse, a minha esposa começou sofrendo todo tipo de doença, todo tipo de mal, tudo acarretado daqueles espíritos malignos em que a gente servia. Ela começou a frequentar a igreja, e eu comprei uma Bíblia, a Bíblia da Septuaginta, daquela de 73 livros. Quando ela começou a ir para a igreja, eu já tinha lido aquela Bíblia 3 vezes. 3 vezes, já conhecia a palavra do Senhor, mas o coração endurecido. Eu deixava minha esposa na porta da igreja com os 3 filhos na bicicleta, montava e atravessava às vezes a rua para o outro lado. Esperava o culto acabar, pegava a esposa e ia para casa. Isso foi cerca aproximadamente de quase 5 anos desse jeito. Aí quando eu aceitei o Jesus que nós servimos nesta noite, irmãos, eu já não tinha dúvida no meu coração. Com 1 mês de aceitar Jesus, eu desci as águas batismais, fui batizado e estou aqui glorificando o nome desse Jesus maravilhoso até hoje. Então o que é isso, irmãos? Passei a confiar e a acreditar nesse Deus maravilhoso. E tudo, irmãos, que eu tenho confiado nesse Deus, que eu tenho entregado na mão desse Jesus maravilhoso, Ele tem realizado na minha vida. Ele tem me abençoado. E outra coisa maravilhosa que eu posso dizer para a igreja é entrega. Aqui diz aqui, fazer uma entrega total ao Senhor, muitas vezes, é difícil para nós confiarmos plenamente no Senhor. Se nós lermos lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, o que Pedro disse lá? Para nós humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele nos exaltará. E assim nós podemos glorificar esse Jesus maravilhoso por isto. Porque Ele é um Deus poderoso que nos dá a vitória. Então muitas vezes, irmãos, o pastor aqui disse, muitas vezes Deus não me abençoa, mas às vezes a prosperidade está à nossa porta. Muitas vezes a prosperidade do crente, muitas vezes, não é ter uma conta no banco abastada, não é ter um carro importado na garagem, muitas vezes não é ter uma mansão toda adornada, aí digamos assim, de mármore, toda cravejada, com torneira prateada na banheira. Muitas vezes é nós confiarmos nesse Deus maravilhoso. Que tem pessoas, pastor, irmãos da igreja, que é próspero mais do que um que ganha, às vezes um que ganha 4.000, é mais próspero às vezes do que um que ganha 10. Porque aquele que ganha 10 muitas vezes é mão aberta. Tem a mão estendida, a mão aberta para os gastos, às vezes gastos infundados, gastos com coisas que não convêm. Porque a palavra do Senhor diz muitas vezes, por que gastas o dinheiro naquilo que não é pão e gasta o dinheiro naquilo que não satisfaz? Aleluia. E nesta noite, o Deus que nós servimos aqui neste lugar, é um Deus que nos corrige, nos exorta e nos ensina. Se nós temos um projeto de vida para 2017, esse projeto seja para nós
glorificarmos, exaltarmos e bendizer esse Deus maravilhoso. Esse Deus que eu e você servimos, que Ele nos esclarece. Ele vai nos dar uma vitória maravilhosa. Se nós às vezes confiarmos nesse Deus, alguém que está desempregado, Ele pode abrir as portas de emprego. Ele pode fazer milagre. Se às vezes você está com a causa na justiça, às vezes que não foi resolvida pelo juiz, o advogado terreno, saiba que o Deus que nós servimos, Ele é o advogado dos advogados. O que é isso? É entrega, é confiança e saber que o nosso Deus pode nos dar vitória. Muitas vezes, irmãos, o profeta Isaías mesmo disse: pode o homem esquecer e a mãe esquecer o filho que gerou, mas eu de maneira nenhuma esquecerei de vós. E nesta noite podemos saber que o nosso Deus, Ele não esquece. Ele sempre lembra dos nossos choros, das nossas lágrimas. E nós podemos glorificar o nosso Deus por isso. E outra palavra maravilhosa é descansar no Senhor. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que muitas vezes está cansado. Não é o corpo físico que está cansado. E se às vezes a mente cansada, com preocupação, às vezes o espírito cansado, afadigado com alguma coisa, com algum sofrimento, que às vezes atribula, que às vezes atormenta. O salmista Davi, lá no Salmo de número 5, se não me falha a memória, ou número 3, ele disse uma palavra muito maravilhosa: eu deito e logo pego no sono e acordo, porque o Senhor meu Deus me assiste. Sabe o que é isso, irmãos? Davi naquele dia, quando ele recitou aquele salmo, ele não estava deitado no seu colchão de púrpura, nos seus linhos finos lá dentro do palácio, lá dentro da recâmara real. Ele estava deitado numa tenda no campo de batalha, cercado de inimigo. E muitas vezes, irmãos, nós às vezes definhamos na nossa fé porque pensamos que o nosso inimigo é muito maior do que nós, é muito maior do que o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus poderoso. As irmãs louvaram o Senhor aqui no primeiro hino, que o Deus que nós servimos é o Deus que abriu o mar. E nós devemos confiar nisto. Ter confiança, saber que esse Deus pode nos dar vitória em Cristo Jesus. E ainda buscando ainda no livro de Jó, capítulo 11, versículo 17, alguém dos irmãos poderá abrir as suas Bíblias para nós meditarmos. Livro de Jó, capítulo 11. Jó 11, versículo 16, versículo 17 e versículo 18. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Aleluia. Ainda que haja trevas, será como o amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás e estarás seguro. Amém? Às vezes podemos fazer uma pergunta aqui: do que você tem medo? Do que nós temos medo nesta noite? Medo da escuridão das trevas? Porque a palavra de Deus diz que nós não precisamos ter medo das trevas, porque Deus já nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Glória a Deus. E o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nos deu a herança de vida eterna no céu através da sua ressurreição, e que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para redimir nós de todos os nossos pecados. Aleluia, Ele nos esclarece nesta noite, para nós confiarmos e entregarmos as nossas causas a Ele. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. E sabemos que Ele é um Deus fiel e verdadeiro, é um juiz que julga, não segundo a justiça humana, é um juiz que julga segundo a verdade. Deus. Porque é um Deus maravilhoso que nos dá uma vitória maravilhosa. Eu sei, queridos irmãos, que às vezes a palavra que os irmãos queriam ouvir não fosse esta nesta noite. Mas o Deus que nós servimos me impulsiona de dizer nesta noite: prepara a igreja para encontrares com o teu Deus. É tempo, irmãos, de nós prepararmos. Uma coisa que eu pesquisei aqui nesses dias e Deus colocou no meu coração, que nós no Brasil estamos lá muito folgados, pastor. Isso é uma coisa que eu vou levar para o Brasil comigo, uma bagagem de experiência mais para o meu ministério. Eu estou vendo aqui igreja formada de irmãos, porque os irmãos que estão aqui do Brasil, vocês que estão aqui do Brasil, vocês estão aqui porque
unidos em Cristo são uma comunidade para viver unidos e glorificando o nome do Senhor, porque estão num país de língua estrangeira. E eu vi aqui muitos refugiados de guerra, refugiados de perseguição comunista. Tem igrejas aqui de várias nações, é uma esquina de nações, de igrejas proclamando o nome do Senhor. Eu estive ali, mais o meu genro, domingo próximo passado, na igreja dos irmãos lá da Romênia. Conversando com um dos irmãos lá, ele disse que não quer voltar para a Romênia mais nunca, porque a perseguição comunista é muito, o país está falido. Então, irmãos, é um tempo de nós buscarmos e despertarmos do sono e buscarmos esse Deus maravilhoso e confiarmos nele e entregarmos a ele todos os nossos caminhos, todos os nossos anseios, porque ele vai cuidar de nós. E sabemos que esse Deus, aleluia, ele nos esclarece que a última hora da igreja na terra não vai ser uma igreja, a igreja não vai passar por coisa fácil, vai passar por coisa difícil. E a perseguição já está começando. Nós sabemos que a perseguição já está começando. Lá no nosso país nós vemos leis sendo aprovadas, todas as leis anticristãs. Esses dias atrás, há uns 15, 20 dias atrás, foi aprovada lá a lei do aborto, que mulheres engravidadas de antes de inteirar os 3 meses de idade, de gestação, podem abortar sem problema, que não é crime. Imagine, irmãos, o que absurdo que está acontecendo no nosso país. E assim podemos saber que isso já é uma parte da perseguição. E nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes, tem irmãos desavisados que ficam entristecidos. Às vezes lamentando, tentando debater contra. Sim, nós temos que debater contra, mas de acordo com a lei, de acordo com a justiça. Não é nós debater contra, às vezes, não é? Fazendo motins, fazendo manifestações pesadas nas ruas. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar esse Jesus maravilhoso, para que ele busque a sua igreja logo, para nós louvarmos e glorificar esse Jesus maravilhoso. E nós vemos, irmãos, tanta perseguição contra a igreja do Senhor, e é tempo, irmãos, de nós despertarmos do sono. Eu sei que neste ano de 2017, nós temos planos cotidianos. Quem não tem plano cotidiano? Plano de conquista material. Todos nós temos. Enquanto nós vivemos palmilhando esta terra, nós temos que ter esse anseio no nosso coração, de ter cada dia uma vida melhor para nós, para as nossas famílias. Mas é tempo também de nós despertarmos e termos uma espiritualidade maravilhosa na presença do Deus que nós servimos, porque a luta vai começar sobre a igreja. E a igreja vai passar por uma tribulação terrível, uma perseguição terrível, antes do arrebatamento da igreja. Eu sei que não vai viver na grande tribulação, mas vai passar por perseguição. E é tempo de nós começarmos a nos preparar e a despertar do sono. E nesta palavra maravilhosa dos Salmos, que nós lemos aqui, né? O que nós vamos ter? Confiança nesse Deus, esperança, entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Se nós olharmos mais adiante, lá no versículo de número 24 e 25, o profeta, o salmista ainda dizendo: fui velho, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e na sua descendência medicar o pão. Então nesta noite, irmãos, é tempo de nós confiarmos mais nesse Jesus maravilhoso e saber que ele entregou na cruz do Calvário e nos comprou, não foi com ouro nem prata, foi com preço de sangue. Foi com preço de sangue. E quando nós falamos de confiança maravilhosa, nós podemos ver o nosso pai Abraão na fé, quando foi levar o seu filho na região de Moriá, quando subiu no monte do sacrifício. Isaac perguntando: pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro para o sacrifício. Mas o que nós vemos antes um pouco, no pé do monte, quando Abraão deixou os seus 2 servos tomando conta dos jumentos abardados, vemos que Abraão tinha confiança no Deus que ele servia. E essa confiança é a confiança que deve ser transmitida para mim e para você nesta noite. De confiar que o milagre vai acontecer antes mesmo dele acontecer. Ele disse para os 2 servos:
eu e meu filho iremos ali no monte, adoraremos e depois voltaremos para vós outros. Ele tinha confiança no Deus que ele servia. E nesta noite, sendo nosso Pai na fé, essa confiança eu creio que seja transmitida no meu e no seu coração nesta noite. Aleluia. E quando nós vemos também, queridos irmãos, falar de confiança, de entrega, aleluia, e de descansar no Senhor, nós vemos o profeta Elias, quando profetizou para Acabe que não ia chover, nem cair orvalho durante 3 anos e 6 meses na terra de Israel. Ele disse que se não acontecer isso, não foi eu quem falei. Nós vemos ainda, maravilhosamente, ele quando falava que o povo de Israel cocheava em 2 caminhos. O povo de Israel cocheando em 2 caminhos, seguindo Baal, seguindo Deus, não é? Naquela bagunça total, naquela desavença espiritual total. Ele disse para o Deus, para eles fazerem o sacrifício, quando ele mal abriu a boca, caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Por que isso? Porque ele era um homem que confiava no Deus que eu e você servimos nesta noite. E posso dizer com toda a convicção, irmãos, vamos continuar confiando nesse Deus. Aleluia. E eu posso dizer, irmãos, que nesses quase 20 anos que eu estou na presença do Senhor, já tenho passado por lutas, passado por provações, passado por todo tipo de lamúria, mas o Deus que eu sirvo nunca me deixou desamparado e envergonhado. Como eu disse aqui um pouco da história do meu filho que ficou lá no Brasil, não é? Sofri cerca de quase 5 anos com aquele menino enfiado nas drogas. Mas nós descansamos no Senhor, confiamos nele. E meu filho está lá abençoado e glorificando o nome do Senhor. Ontem mesmo ainda entrei com ele, não é? Na internet conversando com ele. Ele falou, não pai, eu fui na igreja no domingo. Não estou indo no decorrer da semana que eu chego muito cansado do serviço e a igreja é longe. Mas no domingo eu fui na igreja. Então eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque meu filho está abençoado na presença do Deus que nós servimos. Isso tudo foi a confiança no Deus que você servimos e graças às orações, inclusive desta igreja aqui. Né? Desta igreja em conjunto conosco, dobrando os nossos joelhos, confiando nesse Deus maravilhoso. A obra foi feita e foi resolvida, o problema na vida do meu filho. E aqui, irmãos, ainda vemos mais ainda. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. A irmã leu lá no Salmo 103, não é? A leitura devocional desta noite. Salmo de número 113, não é? Então lá no Salmo 113, lá também falou de descanso. Eu creio que Deus estava no controle. Está no controle de tudo que foi ministrado aqui nesta noite. E eu creio que é tempo de nós buscarmos esse Deus maravilhoso e confiarmos nele. Aleluia. E os hinos maravilhosos da harpa que foi louvado aqui. O 467, o primeiro, fala para nós soltarmos o cabo da nau. Aleluia. Se nós olharmos nas tempestades que os evangelhos apontam, a primeira tempestade, Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. E a segunda tempestade que fala lá no livro dos evangelhos, Jesus não estava no barco, mas ele veio caminhando sobre as águas e segurou na mão de Pedro para que ele não afundasse. Aleluia. E nesta noite, o Deus que eu sirvo e o Jesus que nós servimos nesta noite, Ele pode segurar na tua mão para que você não naufrague na fé e pode te dar uma herança de vida eterna no céu. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E já lá no livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos quando Paulo está vindo preso para Roma, naquele naufrágio, na costa ali, na costa da Itália, chegando na ilha de Malta. O navio ia quase se despedaçando. Ele disse que nenhuma alma, nenhum fio de cabelo daquele povo se perdia. E naquele dia foi salvo 260 pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo. E é tempo, irmãos, de nós falarmos e abrirmos a boca desse Jesus maravilhoso que eu e você servimos, às pessoas que estão sofrendo aí fora, para que eles venham a professar a mesma fé e confiarmos nesse Deus, e esse Deus ser exaltado acima de todas as coisas.
E assim podemos louvar o nome do Senhor. Aleluia. O relógio ali já não está dando mais tempo, não é? Gostaria de continuar falando um pouco mais desse Jesus maravilhoso. Procurar continuar falando mais um pouco do que esse Deus tem feito na minha vida e na vida dos meus familiares. A minha esposa está ali, não é? Eu posso dar testemunho por ela. Ela foi curada, ela foi curada dentro da igreja. Ela sofria de um problema de fígado, não é? Que não podia comer nada, não podia comer nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele segurou até eu ter condições, não é? Depois de 22 anos que aconteceu o milagre, não é? Ela passou por uma cirurgia, foi tirado muitas pedras da vesícula dela. Deus adormeceu a minha esposa que não sentia nenhuma dor. E o nome do Senhor foi exaltado e glorificado para sempre. Ela sofria de uma úlcera do adenal, não é? Estreitamento de esôfago, que eu tenho a chapa guardada lá em casa. Não conseguia comer nem engolir direito. Ela está aí viva, curada, para a honra e glória do nome do Senhor. Então Deus que nós servimos é um Deus que cura, que salva, que liberta e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E é o Deus que vai voltar um dia para buscar a sua igreja e julgar aqueles que não confiam nesse Deus maravilhoso. E assim eu posso exaltar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E as minhas palavras, irmãos, que o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou na minha boca, foram estas. E eu quero agradecer desde já a minha oportunidade em nome do Senhor. Não quero ser cansativo. Tem ali 10 minutos para o encerramento do culto, né? Aprendi desta forma, entregar o microfone um pouco antes, pastor. Porque nosso pastor lá, ele dá sempre uma puxadinha de orelha.